Como calcular 10% a mais? Então, nós vamos ver aqui como calcular 10% a mais, ou seja, 10% de aumento, 10% de juros. Como calcular também 10% a menos, 10% de desconto. E como achar os 10%, né? Sem, independente se é a mais ou se é a menos, saber os 10%. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu coloquei um valor, então, pra gente calcular, 200 reais. Coloquei aqui o 100% em cima. Todo número, bom, eu já tenho vírgula aqui, então, olha só, eu coloco 100 em cima. Se eu andar uma casa aqui, igual 100, eu vou passar a ter 10%, tá vendo? Ficou 10 aqui, ó, coloquei a vírgula, ficou 10. Então, qualquer número, é só eu andar uma casa pra frente, a vírgula, que eu passo a ter 10%, certo? Nós já temos vídeo explicando isso aqui também no canal, depois eu vou deixar no final. E se eu andar, então, duas casas, vamos supor, aqui, e colocar a vírgula aqui, eu vou ter, olha só, ficou que número 1%. Então, se eu colocar a vírgula aqui, ó, 1% de 200, 2. E se eu colocar a vírgula, como eu quero saber os 10%, eu ando somente uma vírgula. Então, ó, eu ando uma casa e coloco a vírgula. Tá vendo? Olha só como que fica os 10% quando eu ando uma casa. O 100%, eu andei uma casa, como que ele ficou? Olha só, eu coloquei uma vírgula aqui. Ele passou a ser 10%. Então, qualquer número é igual a 100%. Eu ando uma casa e passo a ter 10%. Então, aqui nós descobrimos como achar os 10%. Certo? Olha lá, eu coloquei a vírgula aqui, então de 200 passou agora a ser. E se não fosse reais, se não tivesse aquela vírgula, se tivesse só, vamos supor, 20%, 10% de qualquer número, você coloca a vírgula aqui. Não tem vírgula, é como se ela tivesse no final, qualquer número. Se não tem a vírgula, é como se ela já estivesse aqui. Então você pula uma casa para frente e pronto, colocou a vírgula, você já tem os 10%. Certo? Agora aqui, ó, já que eu tenho os 10%, eles estão aqui, meus 20 reais. E aqui eu tenho o valor que eu já tinha antes, 200. Então, o que eu tenho que fazer? Somar. Se eu quero saber quanto que é 10% a mais, ou seja, é um aumento, é a mais, eu tenho que adicionar, somar. Então, olha só, 200 mais 20, 220. Viu que é muito rápido? É uma porcentagem, assim, muito prática, certo? Agora aqui, ó, desconto de 10%. Bom, como calcular 10% a menos? Então, eu já descobri, aqui eu tenho os 200, eu já descobri os 10%. Eu tiro a vírgula daqui e ando ela aqui, ando ela uma casa para frente. Então, 10% aqui, 20. O que eu vou fazer agora? Subtrair. Se é desconto, eu tenho que tirar. Eu tenho que subtrair. Então, 200 menos 20, 180, certo? Então, agora, olha só, vamos ver o passo a passo também na calculadora. Porque tem pessoas que se confundem até na calculadora. Às vezes quer fazer os 20% a mais e acaba só descobrindo quanto que é o 20% e não ele a mais. Então, vamos lá, ó. Aqui eu coloquei o valor, 200. Agora, aqui, ó, eu coloquei vezes, apertei vezes e apertei o 10, certo? Então, olha só, eu coloquei vezes. Se eu coloco vezes, eu estou querendo saber quanto que é 10% de 200. Vezes significa isso. Não é mais, não é menos. Eu só vou saber, depois eu tenho que fazer outra conta, certo? O D, ó, qualquer coisa que você quer saber, quantos por cento de qualquer número, é só você fazer vezes, certo? Então, agora aqui, ó, próximo passo. Se eu coloquei o porcento, já apareceu aqui, ó, 0,1. E agora aqui, ó, se eu colocar o igual, então, 10% de 200 é 20. Tá vendo? Aqui eu descobri quanto que é. Agora, nós vamos ver
como que eu faço já para fazer na calculadora os 10% a mais. Então, primeiro era só para saber, mas quanto que vai ser meu desconto? Ou quanto que é esse 10% a mais, a menos? Quanto que é 10%? Vamos supor que a pessoa fala, você tem que dar 10% de entrada. Mas quanto que é esse 10%? Então, agora você já viu como que faz na calculadora. E qualquer número também, se fosse, vamos supor, 2020. O que você faz? Você coloca a vírgula aqui. Se não tem vírgula, logo você sempre já imagina a vírgula aqui no final do número. Então, você quer saber 10%? Você anda uma casa. Então, se tiver na loja, 10%, você tem que dar 10% de entrada. A vírgula estava aqui, você passou para cá. Então, uma entrada se o produto é 2020, você tem que dar 10% de entrada, 202, certo? Tá, agora aqui, ó. Aqui nós vamos ver, ó, como que faz na calculadora para já ter o aumento. Então, aqui, ó, 200, eu coloquei o valor total, tá aqui. Coloquei o sinal de mais, agora aqui, ó, eu coloquei o sinal de mais, eu não coloquei o sinal de vezes. E coloquei os 10%, 10 e vou apertar o porcento, certo? Olha lá. Significa 20, certo? Só que eu ainda não apertei o sinal de igual. Agora que eu aperto o sinal do resultado, ó, do igual, olha só, apertei. Já apareceu já o cálculo, ó lá, ó, 220. Agora aqui também, vamos ver na calculadora, então, se fosse 10% de desconto. Então, eu coloco os 200, digitei o sinal de menos, olha aqui, dá pra ver aqui. Digitei os 10%, quando eu coloco por cento, ele já muda aqui, ó, e ele já coloca quanto significa esse 10%, significa 20. Apertei o sinal de igual e já tenho aqui 180, por quê? Porque ele já faz a conta. Então, se eu quero saber quanto que é 10%, eu faço na calculadora o X. Assim como na conta também, né? Se eu não quiser fazer a vírgula, só andar a vírgula uma casa, mas tudo bem. Eu faço vezes. E se eu já quero saber o desconto, eu faço o sinal de subtração, sinal de menos. Aqui, ó, 200 menos, aí eu coloco 10% para depois apertar o igual, o resultado. Então, aqui, ó, aqui nós aprendemos, né, que qualquer número, quando eu quero, a vírgula está aqui, eu quero saber 10%, é só eu andar essa casa aqui para frente, certo? Isso é 10%. E isso serve para qualquer número. Vamos supor aqui, ó, 2.435. Tá, se eu quero saber 10%, eu coloco a vírgula aqui, ó. Como se tivesse já a vírgula aqui, eu vou tirar ela daqui de trás, mesmo se não tem. Eu ando uma vírgula, já sei que é 10%. Lembra que, olha aqui, ó. O número 100, esse daqui é o 100%. Tá, então se aqui é 100%, se eu coloco uma vírgula, eu não passei a ter aqui, ó, 10%, pode ver, ó, o número 10 e o porcento. Então, eu andei uma vírgula. Então, qualquer número eu ando uma vírgula, eu tenho 10%. Se eu quero saber 1%, o que eu vou fazer? Eu vou apagar a vírgula daqui, opa. Eu vou apagar a vírgula daqui. Se eu quero saber 1%, o que eu faço? Eu ando duas casas, olha aqui. Ficou 1, tá vendo que ficou 1%? Então, eu andei duas casas. Então, se eu quero saber 1%, a vírgula tava... Se a vírgula já tava aqui, eu tenho que andar duas casas. Então, 1% vai estar aqui. Então, agora vamos ver outro exemplo, então. Vamos supor que já tem uma vírgula. Vamos ver se vai fazer diferença. Olha só, eu tenho o número 235,45 centavos. Tá. Ah, mas e agora? Eu tenho centavos. Vai fazer diferença? Não, nenhuma. Olha só, a vírgula não tá aqui? Certo. Eu quero saber 10%, o que eu faço? Eu vou tirar ela daqui, ela não vai mais ficar aqui, e eu vou colocar aqui. E
nós sempre falamos 2 números após a vírgula nos reais, né? Então, o que a gente faz? A gente elimina esse número aqui, ó. Então, 10%, eu tinha antes esse número aqui, ó, 200... Opa, vou dar uma arrumadinha aqui que ficou feio. Ó. 235,45 centavos. Só que agora, o que eu quero saber? 10%. Coloquei a minha vírgula aqui, ó, uma casinha para frente. Como que ficou? R$23,54. Certo? Por quê? Porque eu só andei uma vírgula para frente, ó. Eu coloquei ela aqui agora. Então, esse método para saber os 10% serve para qualquer número, independente se tem vírgula, se não tem, se após a vírgula, qual é o número que tem após a vírgula, se é 00 ou se é algum outro algarismo, não faz diferença, certo? Então, agora, bom treino, e se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo, tá? Bons estudos. Tchau, tchau.